Olá, amigo inscrito, bom dia! Seja muito bem-vindo. Começamos uma sexta-feira, né? Uma sexta-feira é sempre um dia muito bom da gente começar, principalmente ouvindo a palavra de Deus, porque nós estamos acabando, né? Mais uma vez, Deus nos agraciou com uma semana inteira de estudo, de trabalho. E no final de semana a gente tem a oportunidade também de ter o nosso momento, não somente aqui, né, no nosso Fé e Café, mas também o momento de você congregar aí na sua igreja, escutar o domingo a pregação do pastor, né? Então, eu gosto da sexta-feira porque nos proporciona isso, descanso com a família, com as pessoas que a gente gosta, né, e poder refletir do propósito da vida. Então a gente começa o nosso dia hoje, de sexta-feira, trazendo essa mensagem que é o nosso 10º dia do encontro com João, né? Então é o livro de João que a gente está fazendo devocional, são 30 dias com João, e no 10º dia o título da nossa mensagem de hoje, qual é? É obediência e humildade. Olha só que palavra bonita, né? Obediência, ou seja, obedecer, né? Realmente obediência é uma das faces de alguém que serve, de alguém que realmente tem ideia, né, de saber respeitar, de poder fazer a diferença, porque no mesmo momento que você é obediente, tem horas que você vai ser a pessoa que vai estar mandando e você vai precisar da obediência dos outros, tá? Então, bem importante isso, porque vai para um lado e vai para o outro a obediência, né? E humildade. Nossa, humildade é um traço cristão, é um traço de Jesus muito importante, que muitas vezes, né, nessa modernidade cristã, evangélica de que existe, muitas pessoas perdem a humildade, se sentindo importante, sentindo alguma coisa no universo aí que Jesus sempre mostrou que nós não podemos nos sentir importantes, porque nós somos sempre somos pequenos homens na mão de um grande Deus, né? Nas mãos de um grande Deus. Essa é a grande verdade do Evangelho. Nós não somos grandes homens, né? Não somos grandes homens, somos apenas pequenos homens de Deus. E nunca grandes homens de Deus, mas somos pequenos homens na mão de um grande Deus. Então, obediência e humildade é uma frase muito importante até para a nossa vida secular inteira, né? Humildade, né, é muito importante porque sempre precede de um coração disposto a aprender e a progredir, tá certo? Então, olha só, João 21:25 diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos pelas obras que Jesus fez, né? Então aqui nos mostra a essência de tudo quanto Deus fez, né? Deus fez muitas coisas. Jesus Cristo operou realmente de formas diversas, né? Curando o cego, fazendo multiplicação de pão, dando importância a todas as questões humanas, né? Da ansiedade, de sentimentos. Então Cristo completamente se preocupou conosco, tá? Sendo o nosso refúgio, né, sendo realmente alguém que demonstrou a todo momento obediência a Deus por vir à Terra e padecer pela morte de cruz por mim e por você, e humildade ao ponto de ensinar, né, inclusive lavando os pés dos discípulos, algo que era inimaginável naquela época. Sempre quem fazia esse serviço era tipo o servo dos servos, era o servo menor, inclusive, era o escravo menor de uma casa, que seria aquele responsável por lavar os pés dos hóspedes que chegavam. E naquele momento Jesus causa um impacto, né, inclusive aos seus discípulos e Pedro, que ficou abismado, quando Jesus disse: olha, Pedro, vou lavar os seus pés. E ele não queria, né? Porque se você for ver, quando você sente que Jesus, né, sendo quem ele era, se dispôs a lavar os pés das pessoas, se mostrando que aquele líder grande é o servidor, o que restaria para Pedro, que era um dos mais velhos ali, como exemplo, teria que fazer o mesmo. Então olha só, pode ser isso que deu a preocupação a Pedro de não querer que Jesus lavasse os seus pés. Então nesse momento, né, Jesus demonstra essa humildade e obediência que nós devemos ter, né? Novamente, voltando, quando a gente volta para o Evangelho, e eu gosto muito dessa frase, voltando ao Evangelho, porque eu acredito fielmente, se você olhar, né? Agora eu respeito aqui, tem muitos que são cristãos, muitos que são evangélicos de uma igreja A, B, C ou D, muitos que são católicos, muitos que são espíritas ou de outras religiões que podem vir assistir aqui o canal. Então, conversando agora você que realmente participa de uma igreja cristã, que você assiste ou vê como que é o meio evangélico ultimamente, nos meios modernos, né?
Eu com propriedade, porque eu tenho 44 anos, eu sou há 40 anos, né, cristão evangélico. Então, eu posso dizer que modernamente, muitas vezes a gente se perde, né? O evangelho tem se perdido em algumas vertentes. Então, nós temos que resgatar de volta o evangelho. Então, quando nós voltamos para o evangelho, nós vemos o exemplo de Cristo. É que a honra, né, de Cristo é fazer a vontade do Pai. É realmente servir. E isso nos traz um sentimento de que muitas vezes, né, nós deixamos o nosso ego, nós deixamos a nossa pseudo, assim, sermos melhores, né? Quantos sentimentos a gente não tem, às vezes, não, mas isso aqui não, mas aquela pessoa, não, mas olha, eu sou eu, né? Aquela pessoa, não, e a gente se sente maior que os outros. Então, o exemplo de humildade de Jesus mostra que aquele que é o maior deve ser aquele que serve, né? Quando a gente começa a entender esse sentido do evangelho de obediência e humildade, a gente começa a ter uma visão diferente de vida, né? Uma visão diferente de amor aos filhos, de amor aos irmãos, de amor aos pais, de amor aos nossos amigos, das pessoas que estão ao redor, né? E eu posso falar que Deus, nesse final de semana que passou, né, que a gente está entrando na sexta, mas no outro domingo falou comigo aí, de uma forma diferente, que eu decidi algumas questões, algumas pequenas questões ajeitar na minha vida para poder fazer diferente, para poder ser exemplo, para poder realmente demonstrar o nome de Cristo na minha vida. Quanto é bom quando Deus nos fala isso, né? Olha, sinceramente, a gente gosta de ser abençoado, de ter bênçãos materiais e tudo, a gente gosta, né? É do ser humano e eu também gosto. Mas o quanto a gente é abençoado quando Deus fala em algo específico na nossa vida que a gente pode transformar e mudar e ser diferente. Como eu sempre falo, é o maior milagre quando a gente é transformado pela palavra de Deus. E eu creio numa palavra, né, que é viva e eficaz. A Bíblia é antiquada. Lê a Bíblia, tendo um relacionamento com Deus. Pede para que Deus venha falar contigo e abra um texto da Bíblia. E claramente ela vai se tornar viva e eficaz diariamente na sua vida. Né? Então, obediência e humildade é algo que andam junto. E que nós possamos resgatar isso. Um coração humilde, que venha entender realmente todo o propósito que Deus tem para mim e para a sua vida. Vamos curvar nossas cabeças e orar agora para a gente terminar essa sexta-feira e essa semana. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa semana que se finda. Senhor, obrigado pelo final de semana que entra agora, Deus. Que o Senhor nos dê um coração humilde. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem nos abençoado. E nós sabemos também, ó Pai, que o Senhor nos deu a capacidade, através de Ti, de fazer grandes coisas, de realizar grandes projetos. E que sempre, Senhor, que o Senhor nos coloque em evidência, ó Pai, que nós possamos ter um coração humilde de saber que não somos nada e que tudo que nós realizamos é porque existe um Deus, não por trás, mas na nossa frente, nos levando a lugares inimagináveis, ó Deus. Que esse coração humilde nos acompanhe, que esse coração obediente nos acompanhe e que nós possamos, Senhor, ser exemplos para aquelas pessoas, Senhor, que buscam também encontrar, Senhor, a verdade que liberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é isso aí, gente. Terminamos a nossa sexta-feira com o nosso Fé Café Concurso, Fé e Café. E voltamos segunda-feira, mais uma vez, então, começando aí o dia com Deus, começando sempre o dia pela melhor parte, e a gente encerra a semana aqui de manhã pela melhor parte, tá certo? Grande abraço e até segunda.